Conversando então aqui sobre educação dos filhos, como melhor educá-los, vamos lembrar aqui alguns princípios que os pais não podem esquecer. E um deles é a disciplina, ou seja, saber disciplinar os filhos, para que eles não façam o que bem entendem, quando querem e do jeito que querem, porque a vida não é assim. Na convivência existem regras e o respeito também aos outros. Então, é preciso sim disciplinar. É preciso dar, por exemplo, uma rotina à criança, os horários pré-estabelecidos, as tarefas a serem executadas, para que ele ganhe disciplina e não seja um desorganizado, um imprevidente, uma pessoa que não tem horário para nada, porque depois ele, como adulto, ele não se dará bem na vida. Então, disciplinar é muito importante, mas essa disciplina tem que ser feita com a verdadeira autoridade, que é a autoridade moral. E os pais só têm autoridade moral se forem bons exemplos. Você não tem como disciplinar o seu filho para que ele não seja bagunceiro e sim organizado se você não é organizado, se você nunca sabe onde põe as coisas. Porque você, enquanto pai e enquanto mãe, é um exemplo para o seu filho. Então a disciplina tem que começar com você, para passar a ele através dos bons exemplos. Outro princípio é a convivência. Ah, você vai dizer que isso é óbvio, mas nem todos os pais percebem isso. Há pais que convivem muito mais com o trabalho profissional, com o lazer, com a diversão, com o vizinho, do que com os filhos. Mas nós temos que lembrar que esses seres humanos pequenos são nossos filhos, dependem de nós. Então saiba conviver com eles. Abra espaços na sua agenda, do seu dia a dia, para ter convívio com eles. Não os largue na frente do celular, acessando aí a internet, ou na televisão, no YouTube da vida. Não faça isso para ter os momentos de sossego. São seus filhos, precisam ser educados por você e eles dependem muito de você. Conviva com eles, brinque com eles, compartilhe as coisas, os sentimentos com eles. E aí vem o outro princípio da máxima importância, a exemplificação. Porque o exemplo é o mestre da educação. Sem exemplo, você pode dar todos os sermões do mundo, pode fazer todas as exigências que quiser, que elas não terão a mesma força que o seu exemplo. E é o exemplo que dá a autoridade moral. Portanto, eduque-se para poder educar. Outro princípio é trabalhar a autonomia dos seus filhos, ou seja, a liberdade. Mas é autonomia com responsabilidade, porque eles têm o direito da liberdade, mas tem que aprender a usar essa liberdade. E é isso que você precisa ensinar, é isso que você tem que mostrar a eles. Sim, você tem liberdade, você tem autonomia, mas não para fazer o que bem entende sem pensar nas consequências. E, aliás, tem que assumir as consequências do uso da autonomia. E isso não se pode abrir mão. E, finalmente, outro princípio muito importante na educação dos filhos, que é fazer pensar. Não dê as respostas prontas. Não faça no lugar deles porque eles não sabem fazer. Indague, instiga-os a pensar, a querer aprender, para não serem autônomos, como se fossem robôs, passivos dentro das coisas que estão acontecendo. Eles precisam saber pensar. Então,
Saiba disciplinar com amor, conviver compartilhando, exemplificar realizando a autoeducação. Saiba dar autonomia, mas cobrando a responsabilidade. E faça os seus filhos aprenderem a pensar, para que possam saber fazer as boas escolhas para eles, para o lar, a família e também para os outros, a sociedade. Coloque esses princípios em práticas para que tenhamos então a melhor educação dos filhos.